Contigo, na sua reação, a Indonésia também num comunicado esta terça-feira afirmou que a entrada como membro de pleno no grupo BRICS, anunciada ontem pelo Brasil, dará assim mais destaque aos países não ocidentais e ajudará a alcançar uma ordem mundial mais equilibrada. É este um dos principais entendimentos que podemos ter desta adesão? Bem, os BRICS, à medida que o tempo vai passando, enquanto não toma decisões profundamente radicais de transformação da ordem mundial, como eles pretendem, quase que está a ser uma panaceia de uma espécie de reedição do movimento dos não alinhados. Ou seja, há o risco de que os BRICS, se não alterarem o curso das relações internacionais que eles pretendem alterar, porque eles defendem, eles advogam, estão no mundo multipolar, o risco é que seja, mais uma vez, o movimento dos não alinhados. Isto é uma espécie de terceira via, uma terceira via entre a ordem vigente, imaginemos também o orientalismo, se pode dizer. Isto por quê? Porque, ok, é verdade que os BRICS se estão a expandir, estão a integrar novos membros, não é? Passaram dos 4 ou 5 fundadores, agora são 9, com a integração dos Estados como Etiópia, Egito, Irão, Emirados Árabes Unidos e agora também a Indonésia. E existe hoje uma lista de outros Estados que também já anunciaram a intenção de integrarem-se nos BRICS, como o caso do continente africano, do Uganda e da Nigéria, e também outros países como a Turquia, a Bielorrússia e tantos países da Ásia Central. Mas agora, a questão é o que os BRICS pretendem. Por exemplo, agora, o presidente Trump ameaça impor sanções ou tarifas em 100% se os BRICS decidirem adotar uma moeda de transação comercial ad hoc. Os BRICS, o que é que vão fazer? Vão recuar face a essa ameaça de fórum econômico do presidente Trump ou vão mostrar-se à altura de dizer alturar, nós somos um bloco de Estados soberanos e temos o poder de adotar a moeda que nós quisermos, porque ainda não houve um posicionamento claro sobre os BRICS, sobre o que é que eles vão fazer em relação a isso. Claro que a presidência do Brasil e outras presidências anteriores à do Brasil bateram-se pela ideia de adoção de uma moeda de transação comercial entre os BRICS, que ainda não existe, fazem as transações de quando investem em moedas nacionais, mas isto não é não é equivalente como ter uma divisa internacional, uma moeda que seja, que entra até no chamado pool das moedas que o FMI utiliza como sendo divisas internacionais capazes de ser moeda de transações comerciais e também de reservas monetárias internacionais. Não há ainda isto. E depois também em relação, por exemplo, à reconfiguração da ordem vigente. Se o BRIC não decidir de forma clara se vai ser uma ordem paralela ou uma ordem integrada à ordem que já existe, então, como é que se pode entender a ideia de criar uma outra estrutura global que, ao fim e ao cabo, reconhece a estrutura vigente? Ou seja, os BRICS devem decidir de forma clara, de forma quase determinística, o que é que pretendem ser. Querem ser uma alternativa ou querem ser um complemento à ordem que já existe? Vão ter uma moeda de transação própria ou vão continuar a ter a transação comercial usando moedas que já existem? Os BRICS vão ser um bloco de cooperação, uma zona de livre comércio comum, ou é só um bloco de pressões diplomáticas e de estados diplomáticos? Os BRICS vão constituir uma aliança militar conjunta ou só são um grupo de estados que estão ali a mostrar-se que são capazes de unir-se em torno de alguns ideais comuns que têm a ver com a questão da chamada cooperação sul-sul? Ou seja, existem questões fundamentais que os BRICS não discutem, claro que discutem outros assuntos emergentes, né, da conjuntura, próprios da conjuntura internacional atual, desde a imigração, os conflitos internacionais,
Mas no que toca à compaginação sobre o papel que os BRICS devem desempenhar nesta ordem conturbada, capaz de contribuírem para que essa ordem seja mais estável, pouco se vê. E estas integrações também depois podem criar o problema da dispersão, daquela coesão que existiu no passado. Não estamos a dizer que os BRICS não devam se expandir, mas, enfim, a expansão por expansão, sem que haja um projeto de governança mundial comum, pode ser também uma faca de dois gumes, porque pode ser que alguns desses Estados estão a integrar os BRICS para torná-la mais frágil, né? E ali poderá não alcançar os objetivos da transformação desta ordem ou da criação de uma ordem multipolar, como eles pretendem. Mas, enfim, a integração da Indonésia e dos demais Estados nos BRICS é um sinal de que, eventualmente, esses Estados querem, quiçá, ter uma plataforma onde possam se exprimir sem quaisquer condicionalismos, mas, como vimos, as ordens internacionais têm as suas manivelas de poder, né? E essas manivelas passam por regras comuns, valores comuns, estruturas ou instâncias governamentais comuns. Nesta altura, os BRICS só têm banco multinacional comum, passa também por uma espécie de carta constitutiva comum. Os BRICS não têm uma carta constitutiva comum, não existe um tratado dos BRICS, né? É como se, enfim, a decisão fosse em função de como é que o vento sopra em relação aos Estados. Enfim, tudo isso fragiliza os BRICS e mostra que é um projeto que não tem uma visão geoestratégica capaz de dar uma configuração diferente à ordem que eles pretendem construir, né? E depois também é preciso olharmos para a questão da própria sustentabilidade do projeto dos BRICS ao nível de certos Estados membros desta organização. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, do presidente Lula, defende a moeda internacional de cooperação econômica internacional. Mas isto será possível com outro presidente brasileiro que não seja ele, não é? Quer dizer, os BRICS, afinal de contas, são um projeto de Estado ou são um projeto de governos? Imaginemos que amanhã, na Indonésia, chegue no governo um outro partido. Será que vai adotar e vai ter a mesma aproximação do atual governo, que tem um passado histórico muito próximo aos ideais, enfim, semelhantes aos que acumulam os principais países do Estado dos BRICS? Na África do Sul, se amanhã chegar ao poder a Aliança Democrática, será que vai ter o mesmo papel que desempenha a África do Sul hoje com o ANC? Enfim, o que são os BRICS, afinal de contas, né? O que pretendem ser? E são essas interrogações que, para lá, enfim, do charme e do apelo que isso tem no sistema internacional, se não definirem de forma concreta num tratado sobre o que pretendem ser, os BRICS vão continuar a ser este conglomerado de Estados que, como dissemos, pode, mais uma vez, semelhar-se ao que fora no passado o movimento dos não alinhados. Certo.